Boa tarde. Vamos retomar então aquela aula para terminar finalmente o texto da Marilena Chauí. O texto se chama Janela da Alma, Espelho do Mundo, e a gente tinha visto até uma parte onde na página 60 para 61, finalzinho do texto, quando ela acaba de fazer uma citação do Merleau-Ponty, que eu vou ler agora, e daí vou ler os últimos parágrafos para a gente comentar, então. Bom, página 60, quase acho que no final da página de 60 para 61. E a citação do Merleau-Ponty. Agora talvez se sinta melhor tudo que essa palavrinha carrega. Ver. A visão não é um certo modo do pensamento ou da presença a si. É o meio que me é dado estar ausente de mim mesmo, de assistir de dentro a fissão do ser, ao término da qual, e só então, me fecho sobre mim. Então, o que a Marilena está falando aí é justamente isso que ela chama de fissão do ser, né? O que o Merleau-Ponty chama de fissão do ser, que é olhar dentro disso que a gente caracteriza como se fosse a essência, né? Então, essa visão é uma visão que não é uma visão que antecipa, digamos assim, o que é o ser, mas que acontece, digamos, o ser, né? Que se vê vendo, né? Que se dá conta na ação de ser, né? Até porque o ser não é algo que se possa prefixar, né? O ser é aquilo que constitui o elemento mais originário, né? Até a palavra elemento já não dá muita conta de dizer certinho o que é o ser, né? Porque elemento parece algo que você pode pegar, e o ser não é algo que você pode pegar, definir, né? Possa pesar, né? Ele não tem uma forma pré-definida, um caráter, né? Não dá para antecipar esse caráter do ser, né? O ser é acontecimento, como diz o Heidegger. O ser é acontecer. O ser se dá nisso que é o vir a ser, que é o acontecimento, que é como as coisas acontecem na realidade, né? Bom, e daí ela está falando então sobre o ver, né? E como que o ver, né, é essa fissão aí do ser. Vamos ver se eu acho aqui o texto. O meu. Peraí. Então, continuando então. Não mais cisão do ser, mas doravante fissão do ser. No interior do sensível, um sensível se põe a ver outro sensível, vê-se vendo. E se for pintor, transforma sua visão em um novo visível que então nasceu para o mundo. Pois o que é dar nascimento senão dar à luz? Então, olha que bonita, ela cita o exemplo que a gente usa aí no nosso cotidiano, né? Quando a gente fala que tal criança nasceu, a gente costuma usar essa expressão, né, dar à luz, que é a mesma expressão que o Platão vai usar quando ele vai falar do parto das ideias, né? Que quando ele vai falar da tarefa grega dele, né, de dialética, né, que acontece a partir desse primeiro acontecimento, que é a maêutica, que é o parto das ideias. Novamente, a ideia aí como um elemento da visão também, né? Então, como que é então esse barulho aqui, desculpe. Como que é então que acontece, né? Isso que ela chama de fissão do ser, né? Ela diz, nasceu para o mundo, é só então que nasceu para o mundo, né? E o nascimento não é senão dar à luz. O Heidegger é incrível porque a Marilena, embora ela não seja nem um pouco uma heideggeriana, ela está usando uma linguagem muito heideggeriana aí, quando ela fala em nascimento, em dar à luz. O Heidegger fala muito isso quando ele fala depois da Quer, né, depois dessa segunda virada heideggeriana, e ele fala que o homem não é um ser que compreende a realidade, mas ele está nesse mundo, ele nasce para esse mundo, né? O mundo nasce para ele, junto dele, né? Bom, só ao término da visão de minha ausência de mim mesma, fecho-me sobre mim,
O que a filosofia da visão ensina a filosofia? Que ver não é pensar, e pensar não é ver, mas que sem a visão não podemos pensar. Que o pensamento nasce da sublimação do sensível no corpo glorioso da palavra, que configura campos de sentido e que damos o nome de ideias. Que o pensamento não são enunciados, juízos, proposições, mas afastamentos determinados no interior do ser. Olha que bacana, né? Quer dizer, o pensamento não são enunciados, juízos, categorizações, conceitos, né? O pensamento, ela diz, nasce no interior do ser, né? E que essa noção de pensamento está muito aliada à noção de visão. Só que essa visão que a Marilena recupera aí não é mais, volto a repetir, aquela visão, aquela noção de visão cognoscente, né? Uma visão que esteja aliada a um conhecimento, e ao mesmo tempo não é aquela noção mágica, um pouco mágica, que se tinha, que a visão necessariamente levava ao conhecimento das coisas, e nem é aquela visão, e nem é o abandono da visão como uma incapacidade do corpo de chegar ao conhecimento, né? E então essa retomada da visão é uma retomada pelo horizonte da fenomenologia e pelo horizonte desse interior do ser, então como acontecimento, como ação, né? Como ser que compreende a si mesmo a partir do momento em que ele vê a si mesmo, só que ele não vê a si mesmo como objeto do conhecimento, mas ele vê a si mesmo na ação de ser, quer dizer, na sua cotidianidade, na sua labuta diária, que passa a não ser entendida mais como algo que tem que ser superado, mas dentro do interior do qual reside, vai dizer o Heráclito aí, o extraordinário da presença, ou reside nessa cotidianidade toda a possibilidade de acontecimento e de ser mesmo, toda a possibilidade, toda a potência de agir de determinada pessoa e da própria realidade. Tá? Então, voltando um pouquinho. Que ver não é pensar e pensar não é ver, mas que sem a visão não podemos pensar, que o pensamento nasce da sublimação do sensível no corpo glorioso da palavra. Olha aqui a importância da palavra, né? Porque a palavra não só um instrumento da filosofia, mas é a realidade na qual a filosofia acontece, porque a filosofia nasce como palavra, né? No corpo glorioso da palavra, que configura campos de sentido a que damos o nome de ideias. Que o pensamento não são enunciados, juízos, proposições, mas afastamentos determinados no interior do ser. Que não é contato invisível de si consigo, interioridade transparente e presença a si, mas excentricidade perante nós, a partir de nós. E olha o exemplo que ela dá aqui, entre aspas, estrelas de Van Gogh e espinhos em nossa carne. Olha aqui a noção de carne, novamente, lembrando aquilo que eu tinha falado para vocês da Adriana Varejão. Né? Então, esse contato comigo mesmo, esse contato consigo mesmo que acontece nessa tarefa fenomenológica, não só de dar sentido às coisas, mas de dar sentido a mim no mundo, né? Faz com que isso apareça enquanto estrelas de Van Gogh. Quer dizer, as estrelas de Van Gogh deixam de ser simplesmente umas estrelas lá num quadro aleatoriamente para ser a pintura que se faz carne, né? Que se faz sentido ali. Que o conceito não é representação completamente determinada, mas generalidade do horizonte. E a ideia não é essência, por isso que eu nunca gostei da palavra essência. A essência é uma palavra muito carregada de um preconceito, de uma pré-determinação que faz com que a gente imagine que aquilo que ela quer dizer, né, que aquilo que a gente quer dizer com essência, seja algo que a gente possa conceituar. E é difícil, né? Como é que você conceitua a essência? Se a essência é, por constituição, né, esse indefinível completo. Você pode ter lampejos do que seja ela, você pode dizer brevemente, intuir certos elementos intuir certas passagens do que é a essência, mas não completamente explorá-la, né? Então a palavra essência também não dá conta completa, né, de dizer isso. Então a ideia não é essência, significação completa, sem data e sem lugar, mas eixo de equivalências, constelação provisória e aberta de sentido.
ensina que, assim como o visível é atapetado pelo forro do invisível, também o pensado é habitado pelo impensado. É fantástico isso aqui, ó. O pensado é habitado pelo impensado. É exatamente isso que a fenomenologia vem trazer para a filosofia. Em vez de determinar o impensado como aquilo que deve ser abandonado, justamente porque ele não pode ser pensado, porque ele não pode ser visível imediatamente, muito pelo contrário, é sobre ele que vai voltar ao foco das atenções, não na tentativa de explorar esse impensado ou tornar o impensado pensável, mas tentando compreender a natureza desse impensado, entendendo que ele é impensável justamente na medida em que isso que é impensável torna o pensado possível. Da mesma maneira que o invisível torna o visível possível. Da mesma maneira que a escuridão torna a noite, torna o dia possível. Né? Nesse outro que parece ser, em certa medida, não configurável pelo pensamento, pela visão, pelo conceito, né? Que reside a possibilidade do conceito existir, a possibilidade da justificativa, da adequação, né? da definição, né? Do apolíneo. Né? Então, reside nessa orgia, digamos assim, báquica, né? Onde nada tem muita definição, a possibilidade da definição apolínea. Né? Então, a fenomenologia, ela recupera, ela restaura, ela retribui, né? Ela doa ao invisível, né? Aquele caráter de especialidade que ele possui, na medida em que ele torna possível o visível. Então, o invisível não é o contrário do visível, mas ele é o visível que ainda não aconteceu, digamos assim, né? E por isso mesmo, cultivando esse invisível, é que o visível pode ser visto, né? Cultivando esse mistério do ser, é que o ser pode sempre aparecer, porque se ele fosse totalmente determinado, ele deixaria de ser potencial, né? Deixaria de ser abertura. Ele seria morte em si mesmo, né? Porque ele apareceria totalmente e ali ele morreria, né? Se algo aparece completamente de uma vez, não há mais nada para ser explorado além daquilo. Agora, se existe algo que permanece inexplorado, é justamente porque esse algo permanece inexplorado é que o explorado, né, que o explorado pode vir a ser, né? É que essa abertura pode acontecer. É aquilo que a gente estava falando na aula da noite com meus alunos da presença na ausência. Então, é graças à ausência que a presença acontece. Né? E eu gosto dessa ideia de habitado. Né? Ela fala o invisível, também o pensado é habitado pelo impensado. Porque o Heidegger também fala muito disso, né? Da habitação poética, por exemplo. Né? O que é essa habitação poética? É a forma como o ser acontece na linguagem via poesia, né? E através disso que é impensado também, porque a poesia, ela tem essa graça, né? Ela tem essa doação de ser ao mesmo tempo impensada e ao mesmo tempo que ela é pensada e ela é língua e ela é palavra e ela é imagem, ela também permanece, ela mantém, ela resguarda, né? Só continuando para a gente terminar finalmente esse texto, né? Então, este não é o que não foi pensado por outrem, nem o que pensado por ele não foi por ele expresso. Então, veja, o impensado não é aquele que não foi pensado por alguém, né? Ou que não foi expresso. Não é tácito, não é o tácito, o implícito, a entrelinha, não é o subliminar, né? Não é o que não apareceu e vai aparecer, né? É o que, no pensamento de outrem, porque pensado por ele, nos dá a pensar o que ele nos deixou para pensar ao pensar o que pensou. Então, toda a filosofia aqui começa a ser esse impensado, na medida em que o que a gente resgata pela filosofia não é senão pensar o impensado deixado pelo outro, não é senão rearticular o pensamento que não foi talvez articulado por ele, né? O olhar ensina um pensar generoso, que, entrando em si, sai de si pelo pensamento de outrem e que o apanha e o prossegue. O olhar
identidade do sair e do entrar em si, é a definição mesma do espírito. Então, por que o olhar vem ocupar esse lugar, então, de fenomenológico por natureza? Ora, porque o olhar é exatamente o sentido que sai de si e volta para si, né? Então, o olhar é justamente essa tarefa, né? É por excelência esse instrumento, mas não só um instrumento, digamos assim, é o modo de ser do homem, né? O olhar é o modo através do qual o homem é também, né? Então, ele seria, por natureza, o sentido mais privilegiado, porque ele é o que permite a fenomenologia em sua natureza mais pura, né? Na medida em que, diferente da palavra, que muitas vezes quer explorar aquilo que não foi falado ainda, o olhar não, né? O olhar, ele tem essa calma, né? Ele tem essa... ele tem essa, eu não vou dizer que é uma característica, mas o olhar, ele tem, por natureza, né? Ele percebe, né? Que ao não se dar conta de ver tudo o tempo todo, ele não sente isso como uma falta, como uma falha, mas como o que é possível, né? O que é possível explorar e o que é possível ver e o que é possível falar, então, pelo olhar, né? O olhar não é aquele que erra, mas é aquele que ainda está, digamos assim, por acontecer enquanto palavra, né? Na poiesis, por exemplo, tá? Bom, só para terminar então aqui, porque era para eu fazer mais um videozinho de 10 minutos, já passou para 16 minutos aqui pelo que eu vi. Só para terminar então essa aula, recuperando tudo que a gente falou até então, o que a Marilena Chauí parece fazer nesse texto é tentar pensar o olhar de uma maneira diferente do que foi feito até então, tentando destituir o olhar de todas aquelas definições que foi tendo ao longo do tempo, o olhar guloso, o olhar cognoscente, que tudo descobre, o olhar perigoso, né? Então, ela vai trabalhando um pouco historicamente, né, o que é o olhar ao longo do tempo e como que a gente, na linguagem, veio dando certos sentidos para ele e tentando recuperar, portanto, uma compreensão fenomenológica do olhar para tentar entender o olhar aí, não como aquele que desvenda a realidade, mas aquele que, ao olhar, ou digamos assim, ao mirar o ser, né, ao se ocupar do ser, ele acaba também se ocupando pelaquilo que não é ainda, né? Ele acaba se ocupando pelo mistério do ser, como diz o Heidegger, e manter o esquecimento do ser, né? E manter o velamento do ser. Né? Então, o olhar também é aquele que não só desvenda, mas é aquele que também encobre. É um pouco o que o Heidegger vai falar no sentido mundo e terra, né? Já que mundo é aquilo que aparece, terra é aquilo que aparece, mas encobre, né? Então, o olhar, ele tem essa via de duplo sentido, né? Que tem essa ocupação e tem essa tarefa de se ocupar, né, com as coisas na sua determinação mais originária, mas ao mesmo tempo de preservar nelas aquilo que ele é originário para que novamente possa aparecer. Então, o olhar é um olhar que não somente fixa, mas é aquilo que promove, né, o reaparecimento das coisas. Tá? É um pouco isso a questão da Marilena aí nesse texto e que a gente vai discutir agora a partir das próximas aulas no texto do Didi Huberman, falando sobre o que vemos e o que nos olha. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês anotem aí, me mandam pelo Face ou por e-mail, que daí eu respondo. Eu espero que tenha ficado, eu sei que é uma questão assim bastante complexa, né, a fenomenologia contemporânea, mas eu espero que tenha ficado um pouquinho mais claro aí para vocês, tá bom? Tenham todos um bom dia e logo eu envio para vocês um novo videozinho ou explicando mais ou menos como vai ser o tratamento quando que eu volto aí pessoalmente para dar aula aí para vocês. Mas por enquanto, né, fiquem aí passem a chamada e anotem as questões para mim, tá bom? Obrigada, gente. Tchau, tchau.